Olá, chegamos na segunda etapa da nossa jornada, onde a gente vai falar agora, por fim, o que é fibra ótica, o que é esse material, o que tem aqui dentro, como funciona, como não funciona, quais são os problemas, enfim. Por que passa tanta velocidade aqui? Por que eu tenho que realmente colocar fibra ótica para atender a demanda atual do mercado? Bom, quem nos acompanha há mais tempo na Fiber School sabe que a gente gosta daquelas explicações que vão direto ao ponto. A gente gosta de realmente ser objetivo nas nossas explicações e também explicações mais simplificadas. Não adianta a gente fazer uma explicação muito maluca que fique difícil de compreender. Então, basicamente, o que é a fibra ótica? Fibra ótica é um material composto por várias camadas, ele é um material flexível e que a capacidade dele é de transmitir luz. Essa luz ela vai refletindo lá dentro da fibra ótica, usando o princípio de reflexão, que é a lei de Snell. Então, o que acontece? Eu injeto luz na entrada da minha fibra, eu tenho aqui a ponta A, eu injeto uma luz aqui na ponta A, essa luz vai refletindo dentro da fibra ótica e chega lá na ponta B, chega lá no destino. Basicamente isso, a luz é refletida lá dentro da fibra ótica até chegar na outra ponta. Esse estudo não é algo recente. Esse estudo foi realizado em 1870. O John identificou que ele pegou um cilindro com água e tudo mais, e ele injetou uma fonte emissora de luz. Então ele colocou uma luz apontada para um cilindro com água. E ele observou que a luz percorria em linha reta nesse cilindro da água. Mas o que é interessante é que no final desse tubo, no final desse cilindro, na saída de água, a luz ela ia refletindo, ela continuava, ela acompanhava essa curva do caimento da água. Então o que foi interessante nesse estudo é justamente isso, que tendo uma curva na água, a luz acompanhou essa curva, a luz ela parou de andar em linha reta, ela acompanhou essa caída da água. Isso em 1870. Depois disso, em 1952, o Narinder, com base nesses estudos do John, ele conseguiu concluir os estudos dele. Ele já estava fazendo lá um estudo com luz e princípio de funcionamento e tudo mais, e ele conseguiu concluir os seus estudos. E em 1955, ele foi lá, cunhou, ele patenteou como fibra ótica. Então ele pegou esse conhecimento dessa lei de Snell, de reflexão, ele conseguiu concluir os estudos dele e ele batizou isso como fibra ótica. Ele foi o cara que deu o nome de fibra ótica e é por isso que até hoje a gente chama isso aqui de fibra ótica, porque esse cara aqui foi lá em 1955 e cunhou e deu esse nome. Claro que nessa época, a fibra ótica ela não era usada para transmissão de dados, ela tinha outras finalidades. Ela era usada para transmitir luz, mas em outras finalidades, em outros locais, e não nas redes de telecomunicação. Mas, passou-se um tempo, e em 1966, o Charles ele ganhou um prêmio, o Prêmio Nobel de Física, cedido pela Academia Sueca de Ciências, porque ele participou da primeira comunicação de dados, agora sim, comunicação de dados sobre a fibra ótica. Então, nesse ponto, é o ponto daqui para frente que nos interessa, que foi nessa data de 1966 que houve, então, uma comunicação de dados, de telecom, através da fibra ótica, então, refletindo luz. Isso em 1966, com base no estudo que foi em 1870. Então, a fibra ótica hoje, ela é comum, mas ela é comum no acesso. Ela é comum a gente levar até o cliente, mas ela já existe há muito tempo. Ela já está em aplicação em outros locais há muito tempo. O que é novo para nós na fibra ótica é que agora a gente está conseguindo financeiramente levar ela até a casa do cliente propriamente dito. É isso que tem de novo, tá? Então eu tenho aqui para frente, pessoal, mais 2 vídeos que eu quero passar para vocês complementares, que é justamente sobre esse estudo, mostrando esse experimento. Depois desses vídeos, a gente volta a falar aqui, a gente vai dar sequência para o nosso próximo vídeo também, continuando a nossa aula, tá? E a ideia é mostrar o que acontece dentro da fibra ótica, essa reflexão do sinal, que é o que a gente tem, por exemplo, nessa tela, mostrando o efeito da refração em um bastão de vidro. O que a gente não enxerga dentro da fibra ótica? Ou como que essa luz percorre lá dentro? Então é basicamente isso que a gente vai ver nos próximos 2 vídeos. Então eu vou deixar esses 2 vídeos complementares e daqui a pouquinho a gente volta e continua nossa aula.